quando eu fui fazer o concurso da Marinha, eu encontrei pelo finado da Engenharia Marinha, né? Eu contei essa Finado. história com você, o finado da Engenharia Marinha. Pra quem não sabe, né, Engenharia Marinha era o antigo concurseiro 01. Né? O concurseiro 01 foi Engenharia Marinha, nasceu como Engenharia Marinha. E eu conheci, tava tendo uma live do Fábio Ferraz, professor. Era ele com o Marco, eu acho. Professor Marco Ferrari. E aí eles estavam apresentando o concurso e tal. Pô, eu vi um anúncio, pô, você pode ser engenheiro da Marinha, ganhar 12 mil reais. Eu falei, caramba, dá pra ganhar 12 mil reais sendo engenheiro hoje em dia? Isso aqui é um deleite, né? Que eu preciso de mais além disso. E aí eu fui olhar o concurso e eu olhei assim, achei, o que eu gostei do concurso, tá? Em geral, vou listar aqui porque que me interessou. Tinha aposentadoria integral e eu não sou ativista político, mas eu me interesso para ver só o que está rolando, assim, quanto que isso aqui vai me afetar e tal. Então, eu sei como é que está indo a aposentadoria. Estava tendo a reforma Da previdenciária na né? época, então eu sabia que, pô, isso aqui é uma pirâmide, véio, vai só piorando esse negócio. E tinha aposentadoria integral, mas em um lugar tinha isso, era interessante. Um outro ponto que eu gostava é as provas só tinham assuntos que eu ouvi na faculdade. Não tinha português, que eu sou ruim, entendeu? Então, era menos coisa para mim me preocupar. E aquilo que eu vi na faculdade, eu fiz uma boa faculdade. Eu não enrolei quando eu estava... Eu diverti e tal, mas quando eu estava fazendo faculdade, eu fiz faculdade mesmo, assim. Eu fiz valer o tempo que eu estava lá. Então, eu estava um pouco mais seguro, assim, que eu sabia... Não que eu pegaria a prova e faria de primeira, mas eu estava seguro que eu conseguiria ir avançando se eu estudasse e tudo mais. Até porque eu já tinha visto aquele conteúdo, né? Então, era mais questão de relembrar ele, etc. Esse era um ponto que eu gostei. O que mais que havia me interessado? O salário era legal. E eu sempre tive muito interesse por Forças Armadas, cara. Quando eu era mais jovem... jovem. Eu já sou jovem ainda, né? Mas quando eu era ainda mais jovem, sei lá, tinha uns 15, 16 anos, foi um cara do Exército. Não era um cara do Exército, eu acho que era um cara de um curso preparatório que tinha sido do Exército. E ele foi na minha escola para apresentar como é que funcionava as PSECs, etc. Cara, aquele negócio era meu sonho, cara. Meu sonho era entrar para as PSECs, fazer a AMAN, virar tenente do Exército. Era meu sonho, cara. Só que aí eu falei pra minha mãe, por favor, deixa eu ir, etc. E minha mãe, você tá ficando doido? Você não vai não, meu filho. Eu falei, mãe, por favor, é minha chance aqui de entrar pro Exército. Ela, não, sem chance. Primeiro que a gente não tem dinheiro pra bancar o salário. Pra você ir, estudar, e etc, e passar na prova. Segundo que se você for pra guerra e tomar um tiro, que minha mãe falava, se for pra guerra e tomar um tiro, vou fazer o quê? Aí ela não deixou eu ir. Aí esse sonho meio que ficou, tipo, aterrado, assim, sabe? Quando eu vi o concurso da Marinha, meio que foi, tipo, a chance de unir aquilo que eu já fiz e não vou perder esse tempo investido e tudo mais, com um sonho antigo de ser militar, entendeu? Aí foi isso. E aí, na época eu tava meio quebrado de grana, porque eu tinha acabado de mudar para Ilha Solteira. Eu não demorei muito para perceber que mestrado não era minha praia. Os 3 primeiros meses já foram suficientes ali, sabe? Então, tipo, como teve a Unesp, ela é dividida em trimestres. Unesp não. O mestrado. A pós-graduação de engenharia elétrica da Unesp é dividida em trimestres. De Ilha Solteira. Tem várias pós-graduações de engenharia elétrica, mas a de Ilha Solteira é dividida em trimestres. Então, os alunos ingressam no primeiro trimestre, que é mais ou menos em março, e no terceiro trimestre, que é mais ou menos em setembro. Eu ingressei em setembro, só que estava na pandemia. Eu ingressei, inclusive, sem ter formado ainda. Porque atrasou tudo e tal. Contou essa história. Eu estava defendendo TCC ainda, etc. E entrei no mestrado e estava iniciando o mestrado, paralelamente terminando a graduação. E aí eu terminei em dezembro ali e tal, e em janeiro eu fui para a Unesp. Cara, chegou março, eu já percebi que eu queria ir embora daquele lugar. Véio. Já não dava, já sabia que ali não ia ser meu caminho, sabe? E aí... Só que, como eu tinha acabado de mudar, tipo, a distância da minha cidade até a Ilha Solteira é mais de 1.000 km. Então eu tinha feito uma mudança grande de locomoção, gastei uma grana do caramba e eu não tinha muito dinheiro. Então, você gasta uma grana de caramba, quando você não tem muito dinheiro é complicado. Eu estava muito sem dinheiro para comprar o curso na época. E eu queria comprar o curso. Marco Ferrari, ele falou uma frase que até hoje, cara, não sai da minha cabeça. Ele falou o seguinte, cara, 9 a cada 10 alunos aprovados no concurso de engenheiros na Marinha são alunos nossos. Se você virar aluno nosso, você vai concorrer com 9. Se você não virar, você vai concorrer para 9 vagas. Se você não virar, você vai concorrer para uma vaga. Você quer concorrer para 9 ou quer concorrer para uma? Aí aquele negócio ficou na minha cabeça, cara. Eu queria muito entrar, só que eu não tinha dinheiro de jeito nenhum. Para fazer o preparatório, Para fazer o preparatório, me inscrever e tudo mais. Então eu falei, cara, vou estudar sozinho. E aí eu comecei a estudar sozinho, falei, pô, vou ver umas aulas do Grings aqui, etc. E aí, vocês sabem o que é o Grings, né? Pô, todo mundo que faz engenharia sabe o que é o Grings. É um cara do YouTube que ele ensina matemática e tal. As aulas do cara são boas, só que tipo, tinha alguns problemas. Primeiro, meu planejamento era péssimo. Eu não tinha ideia do que cobrava no concurso, eu não tinha ideia de como cobrava, eu não tinha ideia... Cara, tinha o edital, mas, tipo,
Eu acho que pro cara que é principiante ali, que é um aspirante igual eu era na época, é muito complexo você pegar o edital assim, pra mim foi pelo menos. Pode ser que não seja pra todo mundo, mas no meu caso foi. Foi muito complexo pegar o edital, olhar aquela porrada de termo ali que tem um tempão que eu não via, tipo, Teorema de Stokes. Eu nem se lembrava o que era Teorema de Stokes, cara. Sabia só que tinha uns integral no meio, mas eu não tinha ideia do que era mais. Você tem que estudar isso aplicado a isso e aquilo, entendeu? Então, tinha uma quantidade vasta de conteúdo ali para bater e eu não sabia em que ordem fazer, nem nada do tipo. E aí eu comecei só a ver videoaula, meio que tipo assim, pô, essa videoaula aqui, eu abria, tipo, o Grinds, ele tem uma sequência de aulas, né? Eu olhava a aula e eu olhava edital. Pô, essa videoaula não é edital, não é edital. Então eu assistia. Tentava fazer uns exercícios com ele no final, que ele sempre faz. Mas, cara, tava meio que patinando no gelo, sabe? Eu fiquei um mês mais ou menos assim patinando no gelo. Por que eu sei que eu patinei no gelo? Porque eu abri a prova antes de começar, eu não sabia fazer quase nada. Eu abri depois de um mês, eu ainda não sabia fazer quase nada. Então, eu falei, pô, cara, isso aqui... Não avançou, né? Eu falei, pô, cara, isso aqui não tá dando, velho. E aí... O que eu fiz? Mandei uma mensagem no Instagram do Engenharia na época e eu falei, cara, esse trem aqui não tá muito bom, mas eu sei bem as matérias, eu só preciso ir ajustando aqui esses detalhes e tal. E não tinha resolução de prova também, né? Eu não tinha nada. Na verdade, na época, tudo que eu tinha era as provas. Anteriores. As provas. E os editais. E os editais, Eu digo que é importante, né, a resolução da prova, porque às vezes você aprende. Não, sem dúvida. Você vê a resolução da prova, você fala, pô, cara, o jeito de fazer é esse. Eu acho que, cara, pra mim o que mais faltava, assim, tipo, era um direcionamento de a ordem de estudar. Pô, tem que estudar isso antes disso. A forma como a prova vai cobrar e, tipo, assim, você entender isso de forma clara. Pô, você vai estudar teoria dos Stokes, mas em geral a margem vai cobrar dessa forma. É isso aqui, ó. Você não acaba estudando tudo, né? Senão você fica estudando o detalhe do detalhe. Você deixa de ser, você fica ineficiente, sabe? Você vai aprendendo e tudo mais, mas você vai aprendendo não... É basicamente o seguinte, cara. Eu vou falar pra você aqui, ó, William, ó. Você vai fazer um teste e você vai ter que trocar essa lâmpada no dia do seu teste. Aí você fica a semana inteira treinando trocar todas as lâmpadas daqui de baixo, mas você não treina em nenhum momento trocar essa daqui que é importante, entendeu? Era meio que isso daí que eu sentia. Aí, em resumo, cara, no fim das contas, eu mandei uma mensagem no Instagram do Engenharia. Do finado Engenharia. Dei um jeito de entrar no curso. Eventualmente fui tirando dúvida, virei monitor e tudo mais. Mas como é que tu entrou? O que fez você entrar e sentar nessa cadeira aí? Cara... Agora vai começar a encher nosso Instagram. Agora vai começar a encher o Instagram. Não. Mas é bom, pô. Mas é sempre bom. Eu já vou adiantar pra vocês, galerinha. Vocês têm que fazer isso de forma autêntica. Não dá pra você fazer por fazer, entendeu? Então, se mandar um monte de mensagem agora, pensa que na época eu concorri comigo mesmo. Ninguém tava fazendo o que eu fiz. Eu vou contar a história, vocês vão entender. Mas hoje, depois da galera ter o caminho das pedras, ficar 50 pessoas mandando vai ficar muito difícil. Mas o que eu fiz? Não, mas pode mandar um teste, né? Pode mandar, pode dar os 50, só que tem que mandar um teste pra provar que de fato é. Mas vai lá. Aí o que eu fiz, cara? Eu mandei uma mensagem no Instagram da Gemarinha e aí o Lauro que respondeu, curiosamente. E eu mandei uma mensagem e falei assim, cara, eu quero trabalhar de graça pra vocês. Quero ser monitor do grupo aí e tal, deixa eu ser monitor de graça. Olha aqui, ó, eu mandei tipo mandei os comprovantes, que eu tinha sido monitor de cálculo 1 na faculdade, fui monitor de... Não sei se eu fui monitor de algum outro cálculo de física, mas fui monitor de sinais e sistemas, minhas notas sempre tinham sido muito boas, meu coeficiente, formei com um bom coeficiente e tal, mandei meu currículo lá e tal, meu histórico de graduação. Eu falei, cara, eu quero ser monitor de graça de vocês. Qual que era o meu pensamento? Meu pensamento era o seguinte, eu já fui monitor, eu sei como é que a monitoria funciona. Nenhum aluno vai para monitoria para perguntar se 2 mais 2 é 4. O cara vai perguntar para a monitoria, cara, perguntar o trem mais difícil que ele não conseguiu entender e o professor não quis explicar. E aí ele vai para lá. Então, chega as dúvidas mais cabulosas e tal. Então, até para mim, quando eu fui monitor na faculdade, que eu estava com conteúdo muito fresco na cabeça, era difícil tirar a dúvida dos alunos da monitoria. Porque não chega coisa simples, chega coisa complexa. Qual que era o meu pensamento? Se eu entrasse como monitor desses caras, do Anjo de Maria na época, eu vou aprender pelas dúvidas dos alunos deles. Véio. As coisas que os caras mais tiveram dificuldade, que tiver mais difícil, eu vou pegar aquela dúvida ali, vou entender, eu vou dar a melhor resposta possível, eu vou aprender ensinando a eles. Era o meu intuito. Eu não precisava ganhar nada. Eu queria trabalhar de graça mesmo, literalmente. Pô, não quero colocar dificuldade nenhuma para vocês me contratarem. Só me bota aí no grupo, não precisa nem conversar comigo mais, nem nada, eu vou tirar todas as dúvidas lá do grupo. E aí o Lauro pegou e mandou uma mensagem assim, cara, legal, mandou seu currículo, eu gostei, eu vou marcar um teste para você com 2 professores nossos.
Aí ele marcou com o Fábio, que estava na live, e com o professor Vidal. Eu fiquei bolado. Eu falei, cara, tô querendo trabalhar de graça, o cara quer me testar ainda. Mas aí eu fui, velho. Eu fui pro teste. E aí, o teste ele foi, tipo, 50% teoria, 50% prática. Na teoria eu tava muito bem, pô. A teoria eu sabia de cabeça. Eu não esquecia a teoria. Você andou de bicicleta uma vez, você sabe o que é a teoria de andar de bicicleta. Pode ser que você ande e caia, mas a teoria de andar de bicicleta você saiba. E eu sempre consegui explicar as coisas de maneira mais fluida. Então, acho que isso interessou o Fábio, o Vidal, na hora que eu estava explicando. Então, nas questões teóricas, eu acertei todas. Eram 5 teóricas e 5 práticas. Das 5 práticas, eu acho que eu acertei umas 2 ou 3. Então, os caras falaram, pô, vamos colocar você para testar por um mês. Um mês de graça. Por um mês aí daqui a um mês a gente vê se você fica, se você sai, etc. Mas manda uma mensagem para a menina do financeiro lá para você ver o seu salário. Eu falei, não tem salário não. Eu falei com ela que eu vou trabalhar de graça. Aí os caras falam assim, não existe esse negócio de trabalhar de graça. Isso aqui não existe aqui. Aí eu falei, caramba, vou ter um salário ainda. Aí eu fiquei felizão, porque eu ganhava mais trabalhando de marido do que eu acho que eu ganhava de mestrado, cara. E eu trabalhava, tipo, muito menos, porque no mestrado eu era surrado de serviço, até falar que chega, e eu trabalhava muito, mas nem comparar enfim, a relação de trabalho por recompensa ali. Então, resolveu vários problemas meus, porque, pô, eu era aluno de mestrado, tava sem dinheiro, queria passar no concurso, precisava estudar, então eu entrei, e ainda rolou um negócio muito legal, porque eu tava sempre tirando nas dúvidas da galera, eu fui melhorando, fui entendendo cada vez mais conceito, mas tinha muita coisa que eu falava assim, um aluno chegava e falava, pô, ô Guilherme, com o tempo eles vão me conhecendo, né? Porque eu tava tirando, cara, dúvida de 7 da manhã a 7 da manhã. Tava quase que onipresente nos grupos de engenharia ali. E aí a galera com o tempo foi me conhecendo, não, o monitor é esse e tal. É comum os alunos perguntarem para os próprios alunos, galera, alguém fez isso daqui? Mas aí como eu tava sempre presente e tudo mais, eles estavam perguntando muito para mim. Pô, Guilherme, o que faz esse caso? E aí chegou um momento que começou a surgir muita dúvida de aula. Pô, o professor fez esse exemplo aqui na aula. O que ele quis dizer com isso, Guilherme? Só que eu não tinha acesso à aula, porque eu não tinha comprado o curso ainda. Então, o Lauro foi e me liberou o curso de graça, entendeu? Aí eu ainda ganhei o curso, cara. Aí, pô, não tinha mais erro, entendeu? Aí resolveu literalmente todos os problemas assim, de uma vez só. Ou seja, tu pediu uma coisa só para trabalhar de graça e tirar a monitoria. E tirar a dúvida ali, aprender e tal. Aprender. Te deram um salário, ainda te deram um curso. E me deram um curso ainda. E aí eu estudei, pô, eu consumi o curso de ponta cabeça. E aí o estudo lá, na época que eu fiz o CP100, ele rodava sempre em ciclo, né? Por exemplo, a semana aqui é o ciclo de geometria analítica e álgebra linear. Vamos estudar só GAU essa semana. Semana que vem a gente vai estudar mecânica básica. Então, o que eu fazia? Como eu sabia que na semana que vem os alunos eles vão tirar dúvidas de física básica, porque é o ciclo que todo mundo está estudando, é o ciclo dos desafios diários e tudo mais, eu adiantava. Na semana que eles estavam estudando GAU, eu estava estudando física. E GAU, a primeira semana eu tinha que estudar 2 matérias, né? Mas depois eu estava sempre uma semana à frente deles. Por quê? Porque aí quando eles chegavam, tipo, com a dúvida Tem sempre aqueles apressados, né? Que o cronograma você vai estudar isso daqui hoje, isso daqui amanhã, até sexta-feira você acabou. Tem sempre aluno que ele faz a semana inteira em um dia. E aí ele quer tirar na segunda-feira a dúvida de sexta. Se eu estou estudando na velocidade deles, eu só vou ver a aula de sexta na sexta. Mas aí não dá muito certo, porque tinha gente estudando ela na segunda. Então eu via uma semana antes. E aí, quando chegava na segunda-feira, eu já via essa aula na sexta passada e tal. Ficava muito mais fácil de tirar as dúvidas.